Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto. E nós agora nos encontramos em um momento muito especial. Além de estarmos nos preparando para o recebimento da Torá, para o grande dia, para a grande festa de Shavuot, que acontecerá na semana que vem, nós também estamos começando um novo livro. Nós estamos num momento de mais um recomeço na nossa Sagrada Torá, e esse recomeço, sem dúvida alguma, é mais uma oportunidade para a gente também poder recomeçar, para a gente também poder entender que a gente precisa recomeçar, e é mais uma ideia que a gente precisa se aprofundar para entender cada vez mais o que a Torá quer de cada um de nós. Que no final das contas é o que Deus quer de cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que semana a semana, Baruch Hashem, com muita ajuda de Deus, nós viemos aqui para tentar trazer um pouco dessa ideia de como a Torá ela é relevante, ela é atual e ela tem que fazer parte da nossa vida sem dúvida alguma. Para esse estudo que a gente vai ter hoje, eu gostaria de dedicar alguns nomes para Refuah Shlema, para pronta recuperação, como nós falamos na semana passada, que seja para imediata recuperação de Mordechai Baruch ben Lea, de Mordechai ben Yutit, de Miriam bat Seti, de Michaela bat Miriam e de Seti bat Michaela. E além disso, que cada palavra que nós vamos dizer aqui, ela seja para Leilui Nishmat, para a elevação da alma de Yitzhak ben Shlomo, pai de uma pessoa muito querida, do Marcos Rabinovich, que infelizmente faleceu nessa semana, e também esse shiur vai ser para a elevação da sua alma e que sua alma esteja ligada à fonte da vida, a Hashem. Bom, vamos lá. Vencendo dia a dia, crescendo dia a dia, lutando dia a dia, é assim que a gente vai conseguir chegar lá, Bezrat Hashem, pessoal. Então, a gente vê que logo no início do Sefer Bamidbar, Deus faz um pedido que nós conhecemos. Ele chega para Moshe e fala: Moshe, você precisa agora nomear. Tem os famosos líderes de cada tribo, e depois vai existir uma contagem de quantos do povo de Israel e de cada tribo existem. O Rashi faz a famosa pergunta: por que Deus toda hora conta o povo de Israel? Ele contou depois do pecado do bezerro de ouro, ele contou agora também, vai contar também depois? Então o Rashi fala algo muito bonito que já dá pra gente um pequeno tiragosto desse livro maravilhoso, o livro de Bamidbar, que é traduzido como números, porque fala muito sobre a ideia de números, mas na verdade Bamidbar, a tradução correta é no deserto, porque vai contar muita coisa da travessia do povo de Israel no deserto, que deveria ser uma travessia curta, que deveria ser uma travessia que deveria levar diretamente para a terra de Israel, mas infelizmente, nós vamos estudar isso depois, pecado dos espiões, Parashá de Shlach, o povo judeu é decretado ficar 40 anos no deserto, pelos 40 dias que eles ficaram na terra de Israel, e por isso que o Sefer Bamidbar, ele se alonga muito mais do que ele deveria ter, digamos assim, se alongado, e as histórias acontecem durante todo esse período. Se o livro de Vaikra era um livro muito técnico, de muitos korbanot, de muitas mitzvot, como nós falamos também, o livro de Bamidbar ele tem mais histórias. É como se a gente estivesse, de alguma maneira, revivendo um pouco as histórias, os confrontos, que a gente viu também muitas vezes em Sefer Bereshit, ok? Mas a gente vai ver isso, a gente tem um livro inteiro aí pela frente, Bezrat Hashem. Então, a resposta que o Rashi dá, por que Deus conta o tempo inteiro o povo de Israel, a resposta é muito famosa: porque Deus ama a gente. E quando uma pessoa
ama a outra, ele o tempo inteiro se preocupa, ele quer saber se ele está bem, ele quer saber quantos tem. Então, por esse amor, é claro que Deus não precisa disso. É claro que Deus não precisa que Moshe vai em cada parte das tribos e conte quantas pessoas tem. A Kadosh Baruch Hu sabe tudo. Mas ele faz isso para que a gente entenda como ele ama cada um de nós. E quando a gente ama, a gente quer bem. Quando a gente ama, a gente quer dar. Quando a gente ama, principalmente, a gente quer que o outro sinta como ele é amado. E é isso que Deus ele faz. Quando vem Moshe e conta a Israel, é uma demonstração de Hashem para falar para a gente: saibam que vocês são muito amados. Muito. E isso dá para a gente força. Além disso, outro ponto muito interessante que a gente vê é a divisão das tribos em torno do Mishkan. Nós sabemos, estudamos no livro de Shemot, que existia o tabernáculo, aquele santuário móvel que se mexia de acordo com as viagens que o povo de Israel ele andava, ou ele caminhava, como nós dissemos, em direção à terra de Israel. Mas algo muito interessante que aparece na nossa paraxá é a divisão do acampamento do povo de Israel de acordo com o tabernáculo. Então, como acontecia isso? Eu não vou detalhar qual tribo ficava em cada lado, mas de uma forma muito geral, como acontecia, cada tribo tinha a sua degel. Primeira coisa importante é que cada tribo tinha a sua bandeira. A bandeira, ela traz uma representatividade da sua função, da sua finalidade, para você não esquecer que você shayach al-mashal, que você pertence a algo muito grande, que é essa tribo, e essa tribo obviamente pertence a Am Israel, e no meio o que tem? No meio tem o tabernáculo. No meio tem um lugar onde a presença divina, ela se revelava. Ou seja, Hashem está sempre no meio da nossa vida e nós estamos em volta. E como funcionava essa divisão? Essa divisão funcionava de uma forma muito simples, por um lado, ok? Como nós temos 4 lados, norte, sul, leste e oeste, cada lado ficava composta por 3 tribos, ok? 3 tribos no norte, 3 tribos no sul, 3 tribos no leste, 3 tribos no oeste, e com isso totalizamos o número de 12 tribos. Até aí tudo bem. Só que existe algo muito interessante, pessoal, que eu queria trabalhar com vocês para a gente entender. Quem fixou a ordem das tribos? Quem fixou aonde as tribos iam ficar ou como que elas iam também viajar? Por quê? Porque além da maneira que as tribos ficavam estacionadas ao redor do acampamento e ao redor do Mishkan, ao redor do tabernáculo, quando o povo de Israel ele caminhava, existia uma ordem também. Quem era a primeira tribo, quem era a segunda e quem era a 12ª tribo. Então, essa ideia do Seder, essa ideia da ordem do acampamento, Chachamim, eles aprendem isso de um Midrash. O Midrash em Tanhuma, eles falam o quê? Eles falam que a raiz, a base disso foi em Matan Torah. Matan Torah, nós sabemos que Am Israel chegou em níveis espirituais muito grandes. Não é verdade? Nós entendemos que Deus ele curou todas as pessoas que precisavam de cura e ele vai fazer isso com os enfermos que nós falamos aqui, Bezrat Hashem, e todos os enfermos também de Am Israel e do mundo, Bezrat Hashem. Mas, além disso, nós chegamos em um nível espiritual muito elevado no Matan Torah. Então, o que acontece? Acontece que no Matan Torah, Am Israel, eles viram os anjos celestiais de Deus. Os anjos celestiais, eles estavam mesudarim, eles estavam totalmente organizados. Machanot, machanot. Cada grupo de anjos tinha o seu acampamento. Então eles falaram, está escrito que naquela hora, o povo de Israel desejou ser como aquele acampamento dos anjos celestiais. E por isso Deus falou para eles, no momento que a minha presença pairar no deserto, sobre o tabernáculo, como nós falamos, vocês também estarão organizados dessa maneira. Vocês desejaram isso, então vocês também vão fazer dessa maneira. E a segunda explicação também que é trazido no Midrash, muito interessante, é o seguinte, que quando Yaakov,
nosso terceiro patriarca, nós sabemos que ele morre no Egito. Lá no Sefer Bereshit, na última parashá, Vayechi, está contando da morte de Yaakov Avinu, e nós sabemos que ele faz o famoso pedido de não enterrarem ele na terra do Egito. A gente não vai entrar agora em todos os detalhes, mas a gente sabe que os filhos de Yaakov, que são as 12 tribos, que são os nomes que deram para as 12 tribos, eles carregam o caixão do seu pai em direção para a terra de Israel. E quem designa qual é a ordem que eles vão carregar, Yaakov, antes de morrer, faz isso. Então, da mesma maneira que eles carregavam o caixão de Yaakov em direção do Egito para a terra de Israel, também aqui era a organização do povo para estar em volta do acampamento. Então, são as duas razões do que fixou essa ordem. Até aqui tudo bem, até aqui tudo claro, eu acredito, até aqui tudo 100% fix, como a gente fala em hebraico. Mas eu quero agora entrar com vocês em uma ideia muito forte, porque por um lado nós falamos que além da organização em volta do acampamento, quando o povo judeu ele andava, existia ordem. E agora a pergunta que eu faço para vocês é, vocês sabem quando o povo de Israel começava a caminhar em direção a um novo lugar, quem era o primeiro e quem era o último? Porque é óbvio que isso quer dizer algo para a gente. É óbvio que ser o primeiro ou ser o último deve dizer algo para cada um de nós. Vamos entender? Olha só. Eu quero contar para vocês um segredo. É só ler na Parashá, mas eu vou contar para vocês. Em relação à última tribo, ok? A gente encontra que a última tribo é a tribo de Dan. Por que a tribo de Dan? Está escrito na nossa Parashá o seguinte: Degel Machane Dan Tzafona Letzivotam. Então a bandeira da tribo de Dan ficava ao norte, de acordo com o seu exército, de acordo com as pessoas. Só que quando está escrito que o povo judeu andava, está escrito Le'achrona Is'u Ledigleihem. Eles foram os últimos a viajar com as suas bandeiras. Uau, calma. Então não só está me contando que eles ficavam, essa tribo de Dan ficava ao norte. Está me contando também o quê? Que eles eram os últimos a caminhar. Eles tinham que, de alguma forma, quando desmontava o acampamento, eles deveriam esperar todo mundo sair. Quando todo mundo saísse, caminhasse, aí sim a tribo de Dan, ela poderia continuar e ela poderia caminhar na mesma direção que todo mundo. Pessoal, surge uma pergunta muito interessante. Por quê? O que tem de tão especial ou não na tribo de Dan que levou a fixação, como nós falamos, tanto de acordo com o pedido de ser igual aos anjos, ou de acordo com a ideia de Yaakov, de acordo com o caixão de Yaakov, o que levou essa tribo a ser a última? Então eu quero que vocês saibam uma coisa muito importante. A tribo de Dan, de acordo com os nossos comentaristas, está escrito que quando Israel saiu de Mitzrayim, logo vaiavô Amalek, veio Amalek, o povo que ele quer esfriar a nossa relação com Deus. A gente não vai entrar agora no tema de Amalek, mas não é a ideia. Só que está escrito no final que Amalek eles conseguiram enfraquecer de alguma maneira algumas pessoas de Am Israel. Ou seja, quem foi, de acordo com o Midrash, que Amalek conseguiu enfraquecer? Está escrito que foi a Shevet Dan. Essa tribo que nós estamos falando que foi a última, que era a última a sair, está escrito que essa era a tribo que Amalek conseguiu enfraquecer e conseguiu esfriar a relação dela com Deus. Por quê? Então fala o Midrash, porque muitas pessoas dessa tribo, Ayu Ovdei Avodah Zarah, muitas pessoas dessa tribo faziam o que nós chamamos de idolatria. Ou seja, eles escolheram fazer a idolatria. Eles escolheram chegar nesse ponto. Então a gente vê que
A ideia da idolatria é algo que desconecta a pessoa muito, muito, muito da relação dela com Deus e da relação dela com o povo, obviamente. Então, já que a escolha foi da tribo de Dan, de novo, não generalizando, mas muitas pessoas daquela tribo, então já que eles eram o que o Midrash chama Achronim Sheba Kedushá, eles eram os últimos da Kedushá, eles estavam no momento de saída do Egito, um momento de emuná, um momento de, como a gente fala, o ápice de toda a fé que podia ter, e mesmo assim você deixa Amalek chegar perto de você. Mesmo assim você deixa Amalek destruir a sua relação com Deus por conta de uma idolatria. Como você faz idolatria com tudo isso? Mas a escolha foi deles. Embaharu, eles escolheram, Zeu. Então se é assim, e eles são os últimos, como a gente está falando na Kedushá, na santidade, então, quando é fixada a ordem das viagens, quem eles vão ser então? Ah, é claro, eles serão os últimos também. Por quê? Porque eles precisam entender que dentro de Am Israel não existe uma desconexão entre o ser humano individual, a sua tribo e o que a gente chama de Klal Israel, e todo o povo. Não. Então, se é assim, precisa haver uma adequação daquela tribo para um lugar espiritual que ela escolheu, que ela se colocou. Então, se a Shevet Dan se colocou na posição da última parte da Kedushá, então aonde ela vai quando ela precisar percorrer, ela vai ser a última. E aí, do outro lado, na pole position, se assim a gente pode falar, quem se encontra? Quando o povo judeu viajava, pessoal, quem era a primeira tribo que saía? Não fiquem pasmos, mas é a tribo de Yehudá, a tribo de Judá, que a gente sabe que é a descendência de Davi, a descendência de Mashiach, mas mais do que isso. O que essa tribo tem de tão especial? Então a gente sabe que o primeiro príncipe dessa tribo foi o famoso Nachshon ben Aminadav. E o que Nachshon ele faz? No momento de dificuldade, no momento que o povo judeu está de frente para o mar, e atrás dele estão os egípcios, o que ele faz? O Kafatz Bayam. Ele pula no mar, porque ele acredita na salvação de Hashem. Ele acredita que o quê? Ele acredita que aquilo vai funcionar. Ele tem a escolha de quê? De pular. Ele tinha a escolha de ficar parado, ele tinha a escolha de se desconectar, mas não. Ele quer ser o primeiro. Ele quer estar na pole position. Ele sabe que tudo no mundo depende de Hashem. Então, se é assim, Nachshon, que é da tribo de Yehudá, ele, de acordo com a sua tribo, fixa o lugar onde a sua tribo ela vai estar. E é óbvio que toda essa tribo, toda essa Shevet, ela segue o caminho. Então, se é assim, a gente viu aqui dois contrastes. Por um lado, Yehudá, com Nachshon na cabeça de tudo, com a sua emuná, com a sua ruhaniut, a sua espiritualidade, a sua elevação, pulou no mar. Ele acreditava que Deus ia salvar, mas ninguém tinha ideia que a salvação ia ser com a abertura do mar. Mas ele vai, porque ele faz o que é certo. Você faz o que é certo, você escolheu ser o primeiro em ruhaniut, o primeiro em espiritualidade. Então, quando o povo judeu for viajar, você será o primeiro. Dan, a tribo de Dan que escolheu essa desconexão, que escolheu muitas vezes tentar encontrar um outro remédio para o mundo que não seja Deus, Deus me livre. Ah, você escolheu isso, tribo de Dan, então você vai estar no final. Você vai estar um pouco afastado daquilo tudo. Pessoal, se a gente for parar realmente para pensar, a gente vê que existe aqui o que a gente chama de midah keneged midah, uma medida por outra medida, mas a gente tem que entender que algo muito forte também que a gente fala sobre Rosh Hashanah, a gente sabe que Rosh Hashanah não é o nosso assunto também, mas só para dar um pequeno gostinho também, a gente sabe que Rosh Hashanah, a gente pede para Deus escrever a gente no livro da vida, a gente já se perguntou aqui várias vezes o que é vida, quem é a pessoa que está viva, quem é a pessoa que está morta, agora não é o nosso tema, mas também, de acordo com a Kabbalah, tem a ideia de que quem escreve a pessoa no livro da vida é ela mesma. A mudança que ela vai fazer,
a mudança de atitude que ela vai ter, a mudança nas suas características, a mudança de tudo que ela vai fazer, é o que traz com que ela mesma vai se inscrever no livro da vida. É claro que o carimba de Deus, mas se Deus, ele quer carimbar todo mundo para a vida. Ele quer que a pessoa viva espiritualmente e materialmente nesse mundo. Só que a pessoa, ela tem que escolher estar no livro da vida. A escolha do livro da vida não é de Deus. Deus, ele só carimba o que você vai decidir. É exatamente o que a gente vê aqui na nossa paraxá. Dan escolheu estar no final, então você vai estar no final. E Yehudá, você escolheu estar no início, então você vai estar no início. E agora a grande pergunta, que é uma pergunta incrível que a gente tem, é um trabalho que a gente tem que fazer na nossa vida, é a seguinte, pessoal. Quando uma pessoa, ela é uma pessoa individual, ou seja, as pessoas que estavam na tribo de Dan, por mais que a maior parte da tribo, como nós falamos, fazia Avodah Zará, ela pode vencer, ela pode se prevalecer sobre algo que ela vê que está errado. Ela não precisa ir de acordo com a maré, ou no mesmo sentido da maré. Ela pode remar muitas vezes contra, mesmo que é a sua própria tribo, mesmo que são as pessoas que ela convive. Como a gente vê isso? Olha que coisa fenomenal. O Mishkan, que nós falamos, esse tabernáculo, está escrito que ele foi construído por duas pessoas em especial. A primeira delas está escrito que é a Olihav da Shevet Dan. E também, como nós sabemos, Betzalel, que era da tribo de Yehudá. No final das contas, a gente vê que o Mishkan está escrito que Betzalel que construiu, mas a gente vê aqui também que a Oliav, que era dessa tribo de Dan, que era dessa tribo que fazia Avodah Zará, ele também foi designado para ajudar o quê? Na construção do tabernáculo que ia trazer para o mundo a presença de Deus. Então não é porque uma sociedade te impõe a fazer determinadas coisas, não é porque você é obrigado pela sociedade para fazer isso, que você tem que fazer se aquilo não é o certo, se aquilo não é a vontade de Deus, se aquilo não é o apropriado. Se você sabe que de uma maneira ética e moral está errado, luta contra. A gente vê isso em Abraham. Por que Abraham ele dá certo? Estava todo mundo de um lado e Abraham estava do outro. E essa é toda a ideia também do que a gente faz dia a dia na nossa vida. A gente não tem que ir sempre em direção da maré, se essa maré está levando a gente para coisas negativas. Se essa maré está levando a gente para situações que vão colocar a gente em perigo. E um perigo não só material, eu estou dizendo, e um perigo espiritual, em assimilação, em coisas muito, muito ruins que podem acontecer. Então a sociedade não deve fixar. A gente está vendo que a Torá já está falando para a gente, não deixem que a sua tribo, e no nosso caso atualmente a nossa sociedade, fixe quem você é. Fixe a sua maneira de agir. Então, por exemplo, se uma pessoa... A gente aqui em Israel essa semana, a gente, graças a Deus, teve autorização de voltar a rezar nas sinagogas, com muitas limitações, 50 pessoas, obviamente tem que guardar distância, colocar máscaras, tudo graças a Deus para se proteger, para cumprir a mitzvah da Torá, que a gente tem que guardar as nossas almas. Existe uma mitzvah da Torá, uma mitzvah positiva de fazer isso. E muitas pessoas falam, olha, mas eu vou voltar para a sinagoga, e eu vou voltar para a sinagoga e vai ser a mesma coisa de antes. Eu vou voltar para a sinagoga e eu acho que Deus tirou a gente das sinagogas, tirou a gente do convívio social para a gente poder valorizar tudo isso. Para que depois de 2, 3 meses que a gente volte a entrar numa sinagoga, para que a gente olhe e fala, uau, como eu senti falta. Como me fez falta o Mikdash Me'at, esse Beit HaKnesset, a sinagoga que é chamada de um pequeno santuário. O Mikdash a gente sabe, Yerushalayim é Jerusalém. Mas a gente tem que entender, então, que se é assim, a gente também tem que ir nem sempre com a maré. Se a maré está levando a gente para o fundo do poço, não vai com ela. Não deixa ela te levar, rema. Rema para o outro lado, porque essa força que você tem é a força que a gente pega de Abraham, é a força que a gente pega de Oliav, dessa tribo de Dan, que por mais que a sua tribo fazia Avodah Zará, ele falou, não,
Não, eu quero Mishkan, eu quero santidade, eu não quero Avodah Zará. Então, surge agora a nossa pergunta. Ok, eu entendi que a tribo de Dan foi a última, eu entendi por que eles foram os últimos sempre, mas a pergunta é, pessoal, tem conserto para isso? Qual é o tikkun? Qual é o conserto dessa tribo para conseguir, nesse momento, seguir adiante? Eles vão ficar com essa mancha na vida deles o tempo inteiro? Então, o que está escrito sobre a tribo de Dan, também na nossa parashá, é o seguinte. Me'asof lekol hamachanot letzivotam. Quando a tribo de Dan foi colocada lá atrás para ser a última, qual é a ideia de Hashem quando ele faz isso? Não é castigar. Não é castigar, é dar uma oportunidade. Por que uma oportunidade? Porque fala o Midrash também, Midrash Tanhuma, que quando a tribo de Dan, lá no último de tudo, o que ia acontecer? O que é isso? Me'esof lechol hamachanot letzivotam. Eles vão recolher de todos os acampamentos de acordo com as suas pessoas. Em outras palavras, para a tribo de Dan foi dada a oportunidade de voltar a estar ligada a Klal Israel. Voltar a estar conectada com a nação Israel. De que maneira? Como eles eram os últimos, as pessoas iam caminhando, era muita gente. O que ia acontecendo? Uma pessoa deixava cair um objeto aqui, outra pessoa deixava cair outro objeto ali. Dinheiro, pertences pessoais, etc, etc, etc. A função da tribo de Dan, o tikkun, o reparo dessa tribo, qual era? Era fazer uma mitzvah que nós temos, que consta em Sefer Shemot, mitzvah de Hashavat Aveidah, devolver um objeto perdido. Agora, por que justo essa mitzvah? Porque quando eles olham algo no chão e eles não deixam passar, eles pegam para devolver, mostra aqui o quê? Que eles agora querem estar conectados de novo. A mitzvah de Hashavat Aveidah, no caso dessa tribo, o que ela faz? Ela faz eles se conectarem de novo a Klal Israel, como nós falamos. Ok? Então eles ajudam agora a Israel. Eles não fazem com que as pessoas percam coisas. E se perdeu, não tem problema. Eu estou aqui, tribo de Dan, para te ajudar. Quando eles se reconectam, aqui é toda a ideia que a gente precisa fazer. E quando a tribo de Dan vai ajudar a Israel, aqui, aos olhos de Deus, é o que tem de mais grandioso. E essa é a famosa Gemara que aparece em Masechet Baba Batra sobre Rabi Akiva, tá? Que ele está falando com Arthur Ponos, o Rashá, e ele vira para ele e pergunta, né? Esse general pergunta para ele, Rabi Akiva, por que Deus cria pessoas pobres? E aí Rabi Akiva responde para ele e fala, o motivo é muito simples, para que nós possamos o quê? Para que nós possamos tirar, muitas vezes, do nosso dinheiro que Deus nos deu para ajudar essas pessoas. Vem ele, o general responde para ele e fala, eu acho que está tudo errado. Não está certo. Se Deus criou eles assim, é porque Deus quer que eles vão sofrer. É porque Deus quer que eles vão passar necessidade, senão ele criava eles ricos. Então, ele faz uma comparação, ele fala, por exemplo, tem um rei, e o rei, por exemplo, tem um escravo que ele quer que o escravo seja pobre. Ele não quer que as pessoas ajudem esse escravo a ficar rico. Vem Rabi Akiva, com toda a sabedoria dele, vira para esse homem e fala, é aqui que está o seu erro. O exemplo não é de um rei com seu escravo. O exemplo ele tem que ser trocado, o escravo pelo seu filho. E se um rei, por exemplo, faz o seu filho ficar pobre sem dinheiro, é o filho dele. Não importa o que aconteça, não importa o que o filho fez. Mas quando ele vê que as pessoas do reino estão ajudando o seu filho, ele vai estar feliz. É isso que a Kadosh Baruch Hu faz. Ele faz as pessoas pobres, muitas vezes, lo aleinu, para quê? Para que exista o que a gente chama de uma revut, para que exista uma integração entre as pessoas, para que as pessoas se preocupem umas com as outras. E quando a gente dá o dinheiro, diferente do que esse general pensa, não é algo que a gente está sendo contra a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, ajudar, porque a gente está falando dos seus filhos. E aqui
a tribo de Dan consegue o seu conserto. Aqui a tribo de Dan consegue o seu reparo diante do que aconteceu, diante da Avodah Zará que se foi feita. Quando eles recolhem todos os pertences, eles voltam a fazer parte do que a gente chama de Klal Israel, ajudando os filhos de Hashem. Então a gente vê que a ideia da bondade é algo que une as tribos com Am Israel, é algo que aos olhos de Deus é muito grande, é grandioso demais. E só para a gente poder terminar, eu queria apenas compartilhar com vocês quando Moshe Rabbeinu, no final da sua vida, ele vai abençoar cada tribo. A gente vê como a tribo de Dan consegue o conserto. Ele vai abençoar cada tribo. E o que ele faz? Ele abençoa, e a gente lê isso na Parashá de Vezot HaBrachá, e depois de cada tribo, quando a gente vai ler no Sefer Torah, no livro da Torá, existe um espaço entre uma tribo e outra. Ok? Então, por exemplo, ele começa com a tribo de Reuven, tem um espaço, depois da tribo de Eudá, e etc, vai indo assim. Desculpa, Shimon, depois Levi, Eudá, e etc. Quando Moshe abençoa a tribo de Dan, e ele acaba de abençoar a tribo de Dan, não tem espaço para a próxima tribo, que é a tribo de Naftali. Vem tudo como uma coisa só. Por quê? Então, os comentaristas explicam que aqui é a resposta de Hashem para o comportamento de Dan, para esse conserto de Dan. Porque se Dan agora faz parte do Klal Israel, eles se consertaram, agora não tem como desconectar. Dan e Naftali estão juntos. Eu não posso desconectar, não posso colocar um espaço na Torá para eles. E essa é toda a ideia que a gente tem que ter da nossa ligação com o que a gente chama de Klal Israel, da nossa ligação com o que a gente chama do povo de Israel como um todo. A gente agora está se preparando para Shavuot, como nós falamos. E em Shavuot a gente sabe que o que nós pedimos para Deus é Veten Chelkeinu Betoratecha, que a gente tenha parte na Torá de Hashem. A Torá é algo que faz parte de Am Israel. A Torá é algo que, sem dúvida alguma, está no nosso gene, está no nosso DNA, está na nossa vida. Só que a ideia aqui é que a gente pede para Hashem, Deus, não me deixa fora dessa. Me deixa ter parte na sua Torá. Me deixa ser mais uma letra da sua Torá. Me deixa escrever uma história na sua Torá. E a gente consegue isso, pessoal, quando a gente se conecta com a nação judaica. Quando a gente se conecta com Am Israel. Quando a gente se conecta como um todo. Aí sim, a gente vai poder estar, como está escrito no recebimento da Torá, Va'ichan Ha'am, que o povo estacionou, que Ish Echad, Belev Echad, que todos nós possamos ser uma pessoa, um só coração, e que possamos sempre estar unidos a Klal Israel. Quando a gente está unido a Klal Israel, sem dúvida alguma, isso é o que tem de mais grandioso aos olhos de Hashem. Que a gente possa ter um Shabbat Shalom, um início maravilhoso de Sefer Bamidbar, e que todas as pessoas que precisam de cura tenham a sua cura imediata, que a gente possa despertar a piedade de Hashem, e que a gente só tenha boas notícias, Bezrat Hashem, Bimhera Be'ameinu, Amen Ve'amen. Shabbat Shalom u'Mevorach.